Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais misteriosos e fascinantes da Bíblia, o livro de Daniel. Imagine ser transportado para a antiga Babilônia, onde Daniel, um jovem de fé inabalável, é levado como prisioneiro de guerra e, ainda assim, é escolhido para receber visões de grandeza, poder e revelações do futuro que atravessam séculos. Daniel não foi apenas um profeta. Ele foi um homem que testemunhou a queda e ascensão de reinos poderosos, um sobrevivente entre leões, e um intérprete de sonhos que assustavam até os reis mais temidos. Suas visões trazem profecias sobre o surgimento de impérios, sobre personagens misteriosos que surgem e caem, e sobre um reino eterno que jamais será destruído. Mas o que tudo isso significa para nós, em pleno século XXI? Você já se perguntou se as profecias de Daniel dizem algo sobre o mundo em que vivemos agora? Ou como essas revelações, escritas há milhares de anos, podem se conectar com os eventos e desafios do nosso tempo? Neste vídeo, vamos juntos explorar essas perguntas e descobrir como as visões de Daniel nos trazem uma mensagem de esperança e propósito que atravessa as eras e ressoa até hoje. Então, prepare-se. Essa não é apenas uma viagem ao passado, e é uma viagem ao futuro, guiada por um profeta que ainda tem muito a nos ensinar. Imagine-se na corte da Babilônia, diante de uma imponente estátua que parece se erguer até o céu, com uma presença que ao mesmo tempo fascina e intimida. Em um de seus sonhos mais enigmáticos, o rei Nabucodonosor viu essa imagem, uma estátua colossal com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e argila. Essa visão não era apenas um sonho qualquer, ela carregava uma mensagem para o futuro dos reinos da terra e, surpreendentemente, um vislumbre de um reino que jamais será destruído. Daniel, interpretando o sonho pelo poder de Deus, revela ao rei que cada parte da estátua representa uma sequência de impérios que se levantariam e cairiam ao longo da história. Primeiro, a cabeça de ouro, a Babilônia. Ela era o próprio império do rei Nabucodonosor, que se destacava em poder, luxo e cultura. A Babilônia foi um dos reinos mais gloriosos, mas sua força tinha limites, como veríamos em seguida. Logo depois, o peito e os braços de prata, simbolizando o reino Medo-Persa. Embora não tão luxuoso quanto a Babilônia, o Império Medo-Persa expandiu-se de maneira formidável, conquistando territórios e impondo sua autoridade sobre vastas regiões. Mas, como Daniel havia profetizado, também esse império cairia. Em seguida, o ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego, sob o comando de Alexandre, o Grande, que em poucos anos conquistou a maior parte do mundo conhecido, trazendo consigo a cultura e o pensamento helênico. Alexandre foi um dos líderes mais influentes de sua época, mas, como todos os reinos humanos, o seu também estava destinado a ruir. Finalmente, as pernas de ferro simbolizavam o Império Romano, um dos impérios mais duradouros e poderosos de todos os tempos. O ferro representava sua força e rigidez, pois os romanos governaram com punho de ferro, dominando o mundo com uma estrutura política e militar nunca antes vista. Mas, ao chegar aos pés da estátua, de uma mistura de ferro e argila, percebemos a mensagem: a solidez do Império Romano seria comprometida, e ele se fragmentaria, como realmente ocorreu, deixando marcas que ecoam até hoje. No entanto, Daniel nos leva além da história com uma última revelação. No sonho, uma pedra, não esculpida por mãos humanas, despenca dos céus e atinge a estátua em seus pés. Em um instante, toda a estátua é pulverizada, e aquela pequena pedra se torna uma grande montanha, enchendo toda a terra. Essa pedra representa o reino de Deus, um reino eterno, inabalável, que se erguerá acima de qualquer outro império. O que essa profecia nos mostra é algo profundo e poderoso. Todos os reinos humanos, por mais gloriosos que pareçam, têm seu tempo. Mas o reino de Deus transcende todos eles, permanecendo para sempre. E talvez, neste momento da história, possamos olhar ao redor e perceber a fragilidade de estruturas que, como os pés de ferro e argila, aparentam força mas escondem uma vulnerabilidade profunda. Assim, a profecia de Daniel nos convida a refletir onde depositamos nossa confiança. Em reinos que vêm e vão? Ou em algo eterno que jamais será abalado? O passado nos mostra que todos os impérios, por mais poderosos que fossem, caíram. Mas a esperança do reino eterno de Deus ainda permanece firme.
À medida que avançamos nas visões de Daniel, entramos em uma das partes mais misteriosas e perturbadoras de suas profecias, a visão das bestas e o surgimento de um personagem sinistro conhecido como o Anticristo. Em Daniel capítulo 7, somos levados a um cenário de criaturas ferozes e simbolismos sombrios que revelam um conflito espiritual e político de proporções globais. Essas visões não são apenas uma advertência para o tempo de Daniel, elas ecoam por séculos e tocam os acontecimentos do nosso tempo e do futuro. Daniel vê 4 bestas emergindo do mar, cada uma representando um império poderoso que governaria a terra em diferentes épocas. Mas entre elas surge uma figura peculiar e aterradora, um pequeno chifre, que simboliza um líder que se erguerá com uma força singular e que, em sua arrogância, desafiará até mesmo o próprio Deus. Este personagem é identificado por muitos como o Anticristo, uma figura que, nas visões de Daniel e em outras passagens da Bíblia, aparece como o grande adversário de Deus e de seu povo nos últimos dias. O Anticristo não é apenas um líder político, ele é uma figura manipuladora e poderosa, capaz de enganar as nações e de exercer uma influência profunda sobre os reinos do mundo. Ele estabelecerá um governo global, e muitos acreditam que usará uma combinação de força militar, persuasão carismática e controle econômico para subjugar aqueles que não se submetem ao seu domínio. Em Daniel 7h25, lemos que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos, sinalizando um período de tribulação e de perseguição espiritual. Mas o que torna essa profecia especialmente inquietante é que Daniel descreve o Anticristo como alguém que tentará mudar os tempos e a lei. Isso pode ser interpretado como uma tentativa de alterar o curso natural da história e as normas estabelecidas por Deus, criando uma falsa paz e um sistema que negue a verdade e distorça os valores divinos. Em um mundo onde tantas vezes vemos o bem e o mal se confundirem, essa profecia soa como um alerta poderoso, uma advertência de que esse espírito de rebelião pode se infiltrar de maneira quase imperceptível. A descrição do Anticristo em Daniel se entrelaça com outras passagens da Bíblia, incluindo os escritos de João no Apocalipse, onde o Anticristo aparece como uma fera que leva a marca da besta, associada ao número 666. Ele será, segundo as profecias, alguém que desafiará abertamente os mandamentos de Deus e exigirá adoração absoluta, estabelecendo uma falsa autoridade que será temporária, mas devastadora. Por que isso é relevante para nós hoje? Talvez nunca tenhamos vivido em uma era onde o poder e a influência de líderes globais pudessem ser tão onipresentes, onde as redes de comunicação conectam pessoas de maneira imediata, e onde, ao mesmo tempo, vemos uma inquietação espiritual crescente e uma busca pelo sentido de nossas vidas. Muitos veem nos eventos atuais o avanço das tecnologias, o controle sobre informações e a divisão das nações, como ecos das profecias de Daniel, refletindo um cenário que poderia preparar o palco para o Anticristo. Mas a profecia não termina em desespero. Ela traz consigo uma promessa de vitória. Daniel vê o juízo final, onde o Anticristo e todo o seu sistema são derrotados, e o reino de Deus é estabelecido em glória e justiça. A visão de Daniel nos lembra que, embora o tempo do Anticristo traga tribulação e desafios para a fé, ele será derrotado, e o verdadeiro rei, Jesus, reinará sobre um reino eterno, de paz e retidão. Assim, a profecia sobre o Anticristo nos convida a refletir e a nos preparar. Onde estamos colocando nossa confiança? Em líderes humanos que passam ou no Rei Eterno que prometeu estar ao nosso lado, mesmo nos tempos mais sombrios? A história pode parecer incerta, mas o final já foi escrito, e o reino de Deus é a promessa que nos sustenta e nos fortalece. Chegamos ao ponto culminante das visões de Daniel, onde a esperança brilha intensamente diante das sombras do conflito e da tribulação. Após revelações intensas sobre reinos e conflitos futuros, Daniel é finalmente levado a uma visão de esperança incomparável, a visão do reino eterno de Deus, um reino que jamais será abalado, onde a justiça e a paz prevalecerão para sempre. Nas visões finais, Daniel vê algo glorioso e inspirador. Ele descreve a chegada de como o Filho do Homem, uma figura celestial que vem sobre as nuvens e se apresenta diante do Ancião de Dias. Esse título, Filho do Homem, ecoa séculos depois nas palavras de Jesus, que frequentemente se refere a si mesmo dessa forma, identificando-se com a profecia de Daniel. É esse Filho do Homem que recebe um domínio, glória e um reino que será dado aos santos do Altíssimo e que nunca terá fim. O que torna essa visão tão poderosa é que ela não se limita ao povo de Daniel ou ao tempo em que ele vivia.
Ela se estende até nós, atravessando a história para alcançar cada geração com a promessa de que, não importa quão desafiadores sejam os tempos, o reino de Deus está avançando e será estabelecido de maneira plena. Daniel vê não apenas a queda dos reinos terrenos, mas a ascensão de um reino eterno que não conhece corrupção, um reino onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais sofrimento, e onde o próprio Deus estará presente com o seu povo. Para nós, essa visão é um convite a olhar além das circunstâncias passageiras e das incertezas do mundo. Daniel nos lembra que, por mais que vejamos divisões, guerras e sistemas de poder falíveis, existe um propósito maior guiando a história, conduzindo-a rumo ao reino eterno e justo de Deus. Esse reino não depende de autoridades humanas, de riquezas, ou de qualquer coisa que possamos construir. Ele é, em sua essência, espiritual, imutável e fiel às promessas de Deus. A esperança desse reino inspira cada um de nós a viver com propósito e coragem. As tribulações que Daniel descreve e que talvez enfrentemos em nossas próprias vidas não são o capítulo final. Elas são parte de um processo, de um desfecho que já foi escrito nas páginas da profecia, onde o bem triunfa sobre o mal, onde a luz dissipa as trevas, e onde o verdadeiro rei toma seu trono para governar com justiça. Assim, o livro de Daniel se encerra com a promessa de que, independentemente das lutas que possamos enfrentar, existe uma esperança viva e concreta. É a certeza de que o reino de Deus não apenas virá, mas já está entre nós, crescendo em nossos corações e se manifestando através da nossa fé e esperança. Daniel nos convida a perseverar, a manter a confiança na palavra de Deus, e a esperar com alegria pelo momento em que veremos, com nossos próprios olhos, o reino que jamais será abalado. E é com essa esperança que nos despedimos do profeta Daniel, confiantes de que sua mensagem não apenas nos alerta, mas nos fortalece para viver com fé, olhando sempre para o reino eterno e inabalável que nos aguarda.